tirou o som, Rose, está sem som. Bem, já que demos os nossos recados, nós vamos começar agora, como sempre iniciamos, todas as terças-feiras, às 17 horas, o estudo do o Livro dos Espíritos, não é? Essa publicação de Allan Kardec, que foi a primeira obra publicada pelo codificador. Pode falar. Você acho que clicou em alguma coisa que todo mundo parou de te ouvir. É porque eu, sem querer, eu não liguei o microfone. Vocês estão me ouvindo bem agora, né? Sim, sim. É porque quando a Iraci terminou a prece, eu esqueci de ligar o microfone. Aí eu voltei a ligar agora, tá? Então é isso aí, gente. Nesse horário nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 31 de agosto de 2021, às 17 horas. E nós estamos estudando aqui no nosso Livro dos Espíritos a parte segunda, capítulo 1, dos Espíritos. E hoje nós vamos começar a estudar a progressão dos espíritos, né? Muito interessante essa parte aqui, com muitos ensinamentos, para variar, né? O Livro dos Espíritos sempre nos trazendo, assim, muitos ensinamentos. Então, vamos começar com a leitura da questão 114. Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Inclusive, tem um livro do... ai, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora, aonde eles fazem um estudo muito interessante, Carlos Embaçaí, né, sobre melhorar e progredir. Então, ele discute essas duas palavras, dois verbos, melhorar e progredir. Então, ele faz uma dissertação sobre o que é melhorar e sobre o que é progredir. E aí ele coloca que progredir é um nível acima de melhorar, do que da expressão, do sentido da palavra melhorar. Mas no final ele chega à conclusão que aquele que vai melhorando, ele estará progredindo. E aquele que progrediu, isso ocorreu porque ele começou a melhorar. Então fica aquela coisa, né? Melhorar e progredir. Muito interessante que o Carlos Embaçaí coloca num livro maravilhoso, estudando a doutrina, a margem do espiritismo. O nome do livro dele, A Margem do Espiritismo. É um livro que, para futuro, eu gostaria de estudar aqui. Tem obras maravilhosas que são considerados clássicos, né, da doutrina. E esse A Margem do Espiritismo, do Carlos Embaçaí, é um deles. Então, aqui, os espíritos dizem, né, que são os próprios espíritos que se melhoram, mostrando, como nós já viemos estudando aí há um tempo, que tudo parte de nós mesmos. O movimento tem que ser o nosso, não é? E melhorando-se, nós vamos passando de uma ordem inferior para outra mais elevada. Nós vamos progredindo. Então, é um processo, na realidade, evolutivo, que parte da própria individualidade. Pegando aqui do próprio Livro dos Espíritos, vamos dar uma olhadinha na questão 738. Vamos avançar um pouquinho. Questão 738. Na questão 738, que está lá da parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição, Kardec pergunta assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores?
Então, ele já coloca aqui que muitas vezes a sociedade só vai melhorando porque ela passa por alguns flagelos destruidores. Ele quer mais ou menos dizer assim: por que será que a sociedade só vai para frente se levar um empurrão, né? Um empurrão, um supetão e um flagelo destruidor é uma coisa, né, forte, que leva realmente. Então ele quer saber por que ela não vai com suavidade, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios, isso que ele está querendo dizer, mais suaves que não os flagelos destruidores? É isso que Kardec está querendo saber. E os espíritos dizem assim, mas ele pode sim, ele pode, e os emprega todos os dias. Então ele pode colocar algo mais suave e os emprega todos os dias. Pois que deu a cada um, quer dizer, a cada um de nós, os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então não há necessidade de só progredirmos através de algo chocante. O Senhor nos dá meios suaves de progredirmos de uma forma mais suave. Mas somos nós que, como os Espíritos dizem aqui, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Então o Senhor oferece algo suave. É o conhecimento do bem e do mal. Ele mostra para gente, olha, isso aqui é o mal, isso aqui é o bem. Você escolhe. Você quer ir de forma suave ou de forma mais abrupta? Mas o homem escolhe a outra forma. Então ele diz aqui, necessário, portanto, se torna que seja castigado. E a gente já sabe que essas palavras fortes, como castigado, isso é questão de tradução, que a gente sabe que Deus não castiga ninguém. No seu orgulho, quer dizer, na realidade, o homem ferido no orgulho e que se lhe faça sentir sua fraqueza. Então, necessário, portanto, se torna que seja ferido no seu orgulho, né? E que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, Deus nos concede meios suaves de melhorarmos, de progredirmos pelo conhecimento do bem e do mal. Mas nós escolhemos o meio mais difícil, não é? Então, por meio da aprendizagem que nós realizamos, nós evoluímos. Se colocarmos em prática de modo inteligente aquilo que nós aprendemos, nós evoluímos. E a dor não seria necessária. Uma outra questão também que nós podemos observar é a 235. Olha a questão 235 aí. Questão 235, na parte segunda, capítulo 6, da vida espírita. Está lá. Pergunta Kardec. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, o nosso planeta não é um mundo transitório? Ou é um mundo permanente para nós? Ele é transitório. Ah, mas a gente fica aqui milhares de anos. O que são milhares de anos em relação à eternidade? Nada, não é? Então, o nosso mundo é um mundo transitório. Ele não é só transitório para nós, porque nós um dia sairemos daqui. Ele é até transitório fisicamente. Fisicamente, ele é transitório. Porque da mesma forma que ele foi criado, há mais ou menos 5 ou 6 bilhões de anos atrás, daqui a alguns bilhões de anos ele vai deixar de existir. Essa massa pedregosa vai deixar de existir.
como muitos outros planetas já deixaram de existir. A gente sabe disso, né? Hoje, às vezes, você olha para o céu, vê uma estrela brilhante, você diz, olha, que brilhante. Mas, às vezes, o planeta ou a estrela de onde vem aquela luz, ela já não existe mais. Só a luz chegou até agora a nós, como o som. O som, muitas vezes, demora a chegar em algum lugar. Ele fica no espaço, aquele som. Eu já até contei para vocês aqui. Uma pesquisa que os cientistas fizeram, e um dia, com essas plataformas que tem lá no espaço, eles detectaram um som muito forte. Foi captado um som muito forte. E eles pensavam que esse som vinha lá das profundezas do universo. E fizeram várias pesquisas. Depois não, descobriram que o som vinha da Terra. Vinha da Terra. Esse som estava no espaço desde 1900, mais ou menos, 1901, por aí. Quando da explosão do vulcão Krakatoa, lá perto da ilha de Java. Ele explodiu. Foi uma explosão tão terrível que a ilha, na realidade era um arquipélago, esse arquipélago foi quase todo destruído. Desse arquipélago, hoje deve ter sobrado 1 ou 2 ilhas. Era um grande arquipélago. Esse vulcão explodiu, a maioria das ilhas desapareceram. Mas foi tão violento que o som do vulcão, o som dele ainda está navegando pelo espaço. E o vulcão, que se entende, não existe. Quer dizer, não existe a parte superior dele, né? Mas lá do fundo do oceano o bicho deve estar vivinho. Então, é assim. E o nosso planeta um dia será absorvido pelo Sol. Ele será absorvido. Como também Mercúrio e Vênus serão absorvidos pelo Sol. Como o nosso Sol um dia também vai desaparecer. Então, por isso que ele fala mundo transitório aqui. Aí ele diz, certamente, né, Kardec pergunta, enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? E eles respondem, certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, nós fazemos essa viagem pelo universo, indo de planeta em planeta, buscando com o objetivo de nos instruirmos para podermos passar a outros lugares melhores, sempre visando o quê? A última ordem na escala evolutiva. Qual é a última ordem? É a primeira ordem dos espíritos puros. Então é uma viagem, como diz aquele filme da Jornada nas Estrelas, né? Audaciosamente indo aonde o homem jamais esteve. Uma jornada nas estrelas. É o que nós fazemos, uma jornada pelas estrelas, buscando essa perfeição. E nós vamos aos mundos com o objetivo de nos instruirmos. Aí a gente vê por que Kardec, no Pentateuco, coloca ali, ó, espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruir-vos. Porque somente através da instrução, da educação, da aquisição de conhecimento, nós iremos galgando os nossos lugares na escala espírita, que é essa escala evolutiva. Para a gente ratificar isso, quem tiver aí perto a Gênese, vou dar um minutinho aí para quem puder pegar a Gênese, que eu esqueci de avisar, pegando aí a Gênese, né? Um outro livro que também a gente, se der, a gente vai usar é a Bíblia, quem puder aí pegar a Bíblia, e o Evangelho, deixa aí pertinho o Evangelho, a Bíblia, que talvez a gente dê para a gente usar, tá?
Só para... A Fonte Viva também. Fonte Viva também. Cartas de Paulo, o Cartas de Paulo também. Talvez volume 6, tá, Alberto? Pega aí, deixa aí perto. Sempre deixa essas obras aí pertinho. Então, no livro A Gênese, vamos abrir aí no capítulo 11, Gênese espiritual. Procurem aí o item 9, a Gênese espiritual, o livro A Gênese, capítulo 11, item 9, a Gênese espiritual. Quem puder depois pegar o Evangelho, Fonte Viva, ou Cartas de Paulo, a Bíblia. Então vamos lá. A Gênese espiritual, capítulo 11, item 9, diz assim: o progresso, no item 9 do capítulo 11 do livro A Gênese de Allan Kardec. O progresso é a condição normal dos seres espirituais. Então, olha só. O progresso, tá? O progresso é a condição normal dos seres, né? Dos seres espirituais. Então, aqueles que gostam do descanso já podem ficar percebendo que não, por aí não vai ter, a caminhada não vai ser boa. Porque aqui na Gênese, no capítulo 11, item 9, Gênese espiritual, Kardec escreve assim: o progresso é a condição normal dos seres espirituais. Então, quem não busca progredir está fora do que é normal, está à margem. E ele continua assim: e a perfeição relativa é a meta que deve atingir. Por que perfeição relativa? Porque a perfeição absoluta é a perfeição divina, que nós nunca alcançaremos. O máximo que o espírito pode almejar é a perfeição relativa dos espíritos puros. E já é, não é? O que a gente pode falar sobre isso? E aí ele diz aqui: Deus, tendo criado de toda a eternidade, e criando sem cessar. Por isso que Jesus falou: o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, está lá na Gênese, a Gênese bíblica, capítulo 1, item 1. No início, Deus criou a céu e a terra. Ele está se referindo ao planeta Terra. Mas ele já tinha criado um universo inteiro. Então, aqui, ó. E a perfeição, Deus tendo criado de toda a eternidade e criando sem cessar, também por toda eternidade, mais claro do que isso é impossível, tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escala, são os espíritos puros. Antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos. Lembra que eu falei? Que às vezes tem estrelas, brilhos no céu, gente, que estrela linda, e ela nem existe mais. Então, antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, porque no início era aquela bola de fogo, né? O espaço já estava povoado por seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que nasciam para a vida até os que, por toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjo.
E detalhe, sempre lembrando isso, que essa conquista, tomar o lugar, tornar-se o espírito puro, é algo que se conquista através do esforço. Não é uma coisa que Deus criou lá de toda a eternidade, os anjos, não. Cada um, ao ser criado, simples e ignorante, fará o seu esforço. Então é interessante isso aqui, é muito bom, é bem claro. Quando ele diz o espaço, quando a Terra começou a ser planejada pelos cristos, o espaço já estava povoado por seres espirituais em todos os graus de adiantamento. Quando os cristos se reuniram, fizeram a primeira reunião do nosso sistema solar para planejar a formação do planeta Terra, tinham espíritos simples e ignorantes e já tinham milhões de cristos que já tinham feito a sua caminhada. Porque Deus, como ele falou aqui, já havia criado por toda a eternidade e continuava criando. Então já tinha espírito, que já tinha conquistado o título de espírito puro, enquanto a Terra ainda estava no rascunho do papel. Entendeu? E todas essas conquistas foram feitas por individualidades, cada uma dando a sua cota de esforço individual para alcançar a posição máxima, que é a da perfeição relativa. Então, a Gênese aqui no capítulo 11, item 9, não deixa dúvida a ninguém, tá? Não deixa dúvida para ninguém. Quem não sabia disso com tanta veemência, agora, né, tá aí essa questão. Vamos agora na questão, eu acho que não há mais nenhuma dúvida sobre a questão 114, né? Vamos à questão 115. Aí Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É a famosa pergunta, né? Deus criou os anjos, e os diabinhos, porque as religiões nos ensinaram isso, que os serafins, os querubins, os bins da vida já vieram pronto. A religião nos ensina isso. E aí os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Sem saber quer dizer sem conhecimento. Todos, ele usa a palavra aqui, todos. Aí tem aqueles que têm um medo danado de estar cometendo uma heresia, aí bota um parênteses assim, mas Jesus não é? Jesus já nasceu Jesus. Não, todos. Aí ele ainda, esse teimoso ainda diz assim, eu já ouvi, eu estou falando isso porque são coisas que eu já ouvi, mas ele vem de uma essência diferente, não é? Porque eu tenho uma parente que ela é católica, muito aberta para os estudos, para as coisas, que a gente conversava muito sobre isso, né? E um dia, conversando com ela, eu consegui fazer ela entender que Jesus era nosso irmão e não Deus. Porque na religião diz, o que a religião católica diz? Que Jesus é Deus encarnado, não é isso? A religião católica diz isso. O verbo se fez carne, então Jesus é Deus na terra. É o que o católico prega. E eu conversando com ela, fiz ela entender, dona, né? Não pode, ela entendeu. Eu peguei os trechos da Bíblia e falei aqui, olha Jesus dizendo, eu vou ao Pai, porque o Pai é isso. Eu digo, ele estaria maluco, ele dizendo aqui, eu vou a mim e volto a mim. Porque Jesus, várias vezes no Evangelho, diz, eu vou ao Pai. Se ele vai ao Pai, como é que ele pode ele ser o Pai? Ficaria uma coisa esquisita. Ela entendeu.
Mas ainda não querendo ceder a isso, ela disse: ele foi tirado uma parte boa de Deus, do Pai, para fazer ele. Aí eu percebi que até ali já estava tudo bom. Não adiantava eu mergulhar mais fundo, né? Mas não. Tá aqui, ó. Deus criou todos, simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Ainda tem alguns espíritas que também têm essa dificuldade de compreender isso e afirmam o quê? Que Jesus foi o primeiro espírito a ser criado. Tem uns espíritos que ainda dizem, não, que Jesus foi o primeiro a ser criado. Ou então aquela, Jesus fez uma linha reta. Em todas as escolhas que fez, ele acertou em todas. Linha reta. Para quê? Para colocar Jesus, entendeu? Aí eu pergunto, aonde está escrito isso? Se aqui no Livro dos Espíritos mesmo dizem, alguns chegaram a se tornar cristos porque não se rebelaram tanto. Outros se rebelaram um pouco, demoraram um pouco mais, mas todos estão lá. Alguns se tornaram cristos primeiro do que outros. Os que se tornaram cristos mais rápido foram aqueles que teimaram menos. Os que teimaram menos. Os que demoraram um pouco mais para ser Cristo é que teimaram mais. Mas todos chegaram lá. E agora importa quem é que teimou mais, quem é que teimou menos? Claro que não. Claro que não. Não é? Então, saber se Jesus fez linha reta, foi pelo alto, se ele teimou muito para chegar a ser Cristo, se ele teimou... O que isso é importante? Não diminui nada Jesus. Não diminui nada a ninguém. Então, ele diz aqui, ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Sem saber. Aí ele diz aqui, ó, a cada um deu determinada missão, né? A cada um deu determinada missão. Então, vamos primeiro ficar aqui. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, todos foram criados da mesma forma, sem exceção, porque se houver uma exceção, não há o que nós chamamos de equanimidade, isto é, imparcialidade, igualdade, retidão. E Deus é justo, não tem prediletos. Porque a pessoa diz, mas Jesus... Deus, é claro, vai amar mais Jesus do que um pecador. Quem disse? Quem disse? E isso se chama equanimidade. Não, para o Senhor não há prediletos. Ele ama a todos da mesma forma. O que para nós, muitas vezes, é um choque. Porque nós somos aqueles que olhamos para certos companheiros equivocados e pensamos o quê? Merece a cadeira elétrica. Não é assim? Então, Deus não tem esse tipo de coisa. São todos seus filhos. São todos seus filhos. Aí, aqui, vai dizendo assim, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, aqui a gente tem um advérbio, né? Progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, aqui a gente vai ter que dar uma paradinha para conversarmos um pouco sobre... Eu vou mudar para cá, porque aqui está ficando um pouco escurinho. Deixa eu puxar meu livro para cá, para ficar... porque a luz aqui está meio fraca. Então, ele diz assim, ó, a cada um... Eu estou no segundo período da questão, da resposta da questão 115.
A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente. Falei devagarzinho a palavra para a gente ter o sentido dela, né? Progressivamente. A perfeição pelo conhecimento da verdade. Chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, lembra? Para aproximá-los de si, dele, Deus, não é? Agora, essa missão aqui, quando ele diz a cada um deu determinada missão, aí a pessoa diz assim, quer dizer que Deus disse assim, você vai fazer, vai construir isso, você vai construir aquilo, você vai construir aquilo outro. Não, não é essa a missão. Quando ele diz, deu a cada um determinada missão, essa missão é a seguinte, cada um vai cuidar do seu processo evolutivo. Cada um vai evoluir da sua forma, do seu modo. Essa é a missão. Essa é a missão que Deus deu para cada um de nós. Cada um de nós vai buscar melhorar. Aí eu lembrando aqui o Carlos Embaçaí, porque melhorando, ele vai progredindo. Agora, somos individualidades. Cada um escolhe a sua melhor forma de evoluir. Ele não pode dar um padrão para todos. Lembra quando nós estudamos a questão dos espíritos puros? Quando ele diz aqui, que eles são os mensageiros do Senhor. Eles são todos a mesma escola, mas cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser. Então, cada um realiza a sua tarefa. Eles comandam os espíritos, ajudam os homens, tá? Mas cada um é uma individualidade. Então, essa é a missão que o Senhor nos deu. Vai, meu filho, busca a sua evolução. Traça o seu caminho. Traça o seu caminho. Nós estudamos isso naquela mensagem maravilhosa, Os Messias do Espiritismo, que está na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, de Lacordaire. Lacordaire, né? Lembra que nós lemos aqui? Está lá. Cada um vai buscar a sua evolução. Então, cada um vai evoluir da sua forma, do seu modo. Essa é a missão. A cada um cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. E a missão que cada um tem que realizar não é uma tarefa específica, isto não é uma coisa diferente para cada um. A missão é evoluir. Essa é a missão. Pode falar. Quando o texto diz aproximá-lo de si, o que quer dizer? Aproximarmos de nós mesmos? De Deus. Espírito de Deus. Puro. Espírito puro. Aproximá-lo. Olha a palavra. Aproximá-lo. Não é chegar a Deus. Perfeição relativa. Percebeu? Que os espíritos colocam? A gente tem que tomar cuidado com as palavras. Olha aqui, de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar todos nós, um dia seremos espíritos puros. Sendo espíritos puros, estaremos próximos de Deus. Jesus falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aproximá-los de Deus. Então, os espíritos... Oi, pode falar. Quem está perguntando aí? Que ele deixou. Vós, fala, Denise. Eu tenho que fazer o que eu faço ou muito mais? Eu não ouvi. Foi o Menezes que falou? Vós sois Deus. Podeis fazer o que eu faço ou muito mais. Aí é aqui na Terra. Né? Aqui na Terra.
Aqui na Terra nós poderemos fazer tudo que Jesus fez, e até muito mais, que é dar aquele salto de qualidade. Então, esses espíritos irão realizar essa missão, que é a busca pela evolução, progressivamente, visando se tornar espíritos puros, perfeitos, e se aproximarem de Deus. Então, muito claro. Alguma dúvida em relação a isso? Então, a missão é essa: evolução. Esse é que nós temos que buscar. Agora, continuando a leitura do Livro dos Espíritos. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas, não é? Passando pelas provas que Deus lhes impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, vamos na paradinha aqui para a gente dar uma analisada, tá? Vamos dar uma paradinha aqui. Porque, olha só, aqui tem muita informação. Nesta perfeição é que eles encontram a eterna felicidade, tá? Encontram a eterna felicidade. Deixa eu só buscar aqui. Vão encontrar a eterna felicidade. É aquela felicidade verdadeira. Passando pelas provas. O que são as provas? Na realidade, é uma coisa que nós temos que começar a mudar os nossos conceitos. Quando a gente fala provas, a pessoa pensa em quê? Em algo chamado castigo. Mas as provas, gente, são oportunidades. São oportunidades, tá? Que Deus lhes impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Aí ele diz aqui, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros a suportam lamentando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então aqui a gente vai também parar, porque tem algumas coisas para a gente conversar aqui, tá? Então, quando ele fala de a pura e eterna felicidade, é de uma felicidade que nós não conhecemos. Lembra? Ou melhor, nós até estudamos aqui, quando eles falam o que torna os espíritos perfeitos felizes? É poder assistir os homens, está lá na questão 113, nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Isso constitui, para eles, ocupação gratíssima. Então, a verdadeira felicidade para o espírito perfeito é poder estar constantemente ajudando. Isso é até... Qual é o nosso conceito de felicidade? Tá tudo bom, não é? Aqui em casa tá todo mundo com saúde, salário tá bom, tô podendo comprar as coisas legais, casa própria, a despensa abarrotada, geladeira cheia, armário com roupas legais, filhinho trabalhando, ganhando bem, os netos tudo com saúde. Não é assim que a gente pensa, eterna felicidade? Tá tudo maré mansa, tá tudo uma maré mansa, é a palavra termo bem antigo, tá, gente? Pelo amor de Deus, maré mansa. Né? Tá tudo, ó, joinha, joinha. Tá tudo céu de brigadeiro. Isso aqui é pra gente a eterna felicidade. Ninguém me perturbando, não é? Ninguém vindo torrar a minha paciência com lamentações, estou sofrendo, estou com isso, essa gente chata.
que fica querendo alugar o meu ouvido. Graças a Deus, eu estou no meio de gente, tudo legal, tudo alto astral. É o que a gente pensa. E lá vem aquele vizinho, aquela mulher, um troço. Só vive reclamando da vida. Ela vem pela direita, eu fujo pela esquerda. Ai, graças a Deus, não tem gente chata no meu espaço. Para nós, isso é felicidade. Para os espíritos superiores perfeitos, a felicidade é poder ajudar quem está sofrendo. Percebeu como nossos conceitos de felicidade são diferentes? São diferentes. Por que doutor Bezerra não foi embora quando Maria de Nazaré o convocou para ir para outros mundos? Porque ele queria ficar aqui. Será que nós diríamos assim o que ele falou? Ou a gente olharia para o bando de sofredores e dizia assim, ó, bye, bye. Bye, bye, ó. Percebeu o conceito de felicidade? Como o nosso ainda é pequenininho? Então, nessa perfeição que eles encontram a pura e eterna felicidade, sempre prontos a ajudar quem necessita, passando pelas provas, pelas oportunidades que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento que os espíritos puros têm. Então, nós iremos passar por provas, isto é, nós vivenciaremos inúmeras experiências, tá? Para alcançarmos para realizarmos a nossa evolução, para cumprir a missão que Deus nos deu. E quando aqui diz assim, reparem o verbo que tem aqui. Tem um verbo aqui que a gente não gosta. Ele diz assim, porque Deus lhes impõe, verbo impor. Deus nos impõe as provas. Essa palavra aqui, né? Esse verbo impor, não significa castigo, não significa punição, e sim necessidade. Nós temos a necessidade de passar por essas experiências. Então, conta aqui, passando pelas provas que Deus lhes impõe, parece que Deus bota uma faca no nosso peito. Não. As provas são oportunidades. E nós temos necessidades de passar por essas provas. São necessárias as provas, as experiências, as oportunidades. Só assim a gente cresce. A Terra é o nosso laboratório das experiências evolutivas. A Terra é o nosso laboratório. O que se faz no laboratório? O que o cientista faz no laboratório? Não é experiências para descobrir, encontrar o que ele quer? É o que nós estamos fazendo aqui. A Terra hoje é o nosso laboratório, onde a gente vivencia experiências. Há necessidade delas para que a gente encontre a verdade, que é o grande objetivo. O cientista, quando está no laboratório, ele entra no laboratório, por exemplo, agora, estão os cientistas no laboratório para encontrar a vacina. Esse é o grande objetivo dele. Ele vai fazer inúmeras experiências nesse laboratório para encontrar o grande objetivo dele, que é a vacina. O que nós estamos fazendo nesse laboratório? Vivenciando inúmeras experiências que o Pai Misericordioso nos impõe, mas não é impor, é uma necessidade para que a gente alcance o nosso objetivo. Qual é? Evolução, crescimento, progresso. Se nós não vivenciarmos as experiências, como nós cresceremos? Não vai crescer, a não ser que a gente espere. Não, Deus vai mandar. Ele não fez isso com os espíritos puros quando eles estavam procurando um corpo para que o espírito pudesse
progredir. Ele disse, ó, vai lá assim, faz assim. Não, eles ficaram, ó, milhares de anos fazendo experiências no grande laboratório que é a Terra com corpos. Até que eles conseguiram um modelo que dava para ser o corpo de relação do espírito aqui na Terra. Olha quanto tempo se levou. E até hoje, isso vem sendo aprimorado. Não é? Deus não dá nada pronto a ninguém. Porque se der pronto, qual o nosso mérito? Nem, eu nasci querubinho. Eu nasci querubim. Qual o seu mérito? Você nasceu querubim? Tem alguma história para contar? De esforço? De aventuras que você vivenciou na Terra? Não tem. Não tem nada para contar, porque você já nasceu querubim. Mas o espírito puro que atravessou toda essa escala evolutiva, quanta história ele tem para contar de experiências vividas. E ele, por ter essa experiência, ele tem moral. Porque você não vai poder dizer para ele, você não sabe o que eu estou passando. Você vai poder dizer? Ele vai dizer, meu filho, vivenciei tudo isso que você está vivenciando. Ele tem história para contar. É o tal do merecimento. Então, a Terra é o nosso laboratório. Laboratório das nossas experiências evolutivas. Vamos pegar aqui no Livro dos Espíritos a questão 258. 258. É na parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Escolha das provas. Né? Escolha das provas. Escolha das experiências. Escolha das provas. Desculpe, Rose, qual o livro? É o Livro dos Espíritos. Questão 258. 58? 258. Tá assim. Kardec pergunta aos espíritos. Quando na erraticidade, e repare que, olha a pergunta de Kardec, é bem específico, hein? Quando na erraticidade, mostrando que quem está na erraticidade são os espíritos que ainda necessitam reencarnar. Então, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele foi muito claro aqui, ele botou, quando na erraticidade, antes da nova existência corporal. Então ele mostrou, só os espíritos superiores, aqueles que estão na 2ª classe e os espíritos puros, não precisam passar por provas. Fora isso, todos os outros, né? Aí os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas, de experiências necessárias. É o espírito que escolhe o gênero de provas, experiências necessárias, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio, a sua autonomia. Porque o Senhor nos concede autonomia. Então, é o espírito que escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E é nisso que consiste a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio. Então, nós escolhemos as experiências que vamos vivenciar. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Agora, vamos voltar na questão 132 de O Livro dos Espíritos. 132. Volta aí um pouquinho. 132. É a parte 3ª, parte 2ª ainda. Capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação. 132. Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição?
Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É a pergunta. Resposta. Deus lhes impõe, o verbo impor aqui não no sentido de faca no peito, Deus nos mostra a necessidade da encarnação, estou na questão 132. Deus, né, lhes impõe, quer dizer, nos mostra a necessidade da encarnação com o fim de fazer esses espíritos chegar à perfeição. Perfeição relativa. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Vamos parar aqui. Primeiro, o que é uma expiação? Quando a gente... É aquela coisa, né, que eu falei antes. A gente tem que desconstruir certas coisas. Então, a gente já sabe que provas são experiências. Deus impõe a encarnação. Esse impor nos mostra a necessidade da encarnação. E expiação? Expiação são processos de chamamento de atenção. Quando a criança, às vezes, está bem distraída, você faz assim, ó, presta a dar uma cutucadinha na orelha dela. Não é aquele puxão, não, né? É aquele fulano, ou então aquele coleguinha. Presta atenção. Então, expiações são processos de chamamento de atenção por vias denominadas por nós de sofrimento, como consequência das provas não bem vivenciadas, né? Uma reação que, na realidade, é uma reação pela consequência natural de nossos atos. Então, o sofrimento, que a gente chama de sofrimento, é uma consequência natural dos nossos atos que não ficaram muito legais, que não foram muito legais. Então, são processos. A expiação é um processo de chamamento de atenção por vias que nós chamamos de sofrimento. Mas a expiação é uma consequência natural, tá? De nossos atos equivocados. Uma consequência natural dos nossos atos equivocados. E para que são as provas? Por que há necessidade disso? As provas são para aferir. Na escola, o aluno faz prova para quê? Para aferir se ele fez a conquista daquele conhecimento, não é assim? Se a nota dele é alta, opa! Então, todos nós passamos por aferições. Caso a nota seja baixa, o aluno precisa fazer o quê? Estudar um pouco mais. Às vezes, tem uns até que repetem de ano, né? Aí é uma expiação. Mas é uma consequência natural. Se você passou o ano todo e não estudou, esse aluno tem que ser promovido? Não. Ele precisa rever os conteúdos. E aí é uma consequência natural do que ele deixou de fazer, dos seus atos. Se a gente começar a analisar assim, a gente vai ver que expiação, a palavra parece, mas não é. É uma consequência natural dos atos que você praticou, dos atos equivocados que você praticou. E se vocês acordou de manhã, a lixeira estava cheia, e você passou por ela e deu um pontapé, e o lixo se espalhou pela calçada, e alguém te viu fazer isso, essa pessoa vai chamar você, ó, vem cá, meu amigo, vem cá. Olha o que você fez com o lixo. Espalhou o lixo. O que você vai fazer? Vai lá recolher o lixo e botar dentro do latão. Aí você vai dizer assim, mas eu estava indo para a festa. Vai chegar atrasado na festa. Vai chegar atrasado na festa.
Não mandei você chutar o lixeiro. Ah, mas tá todo mundo indo para a festa, eu vou perder o transporte. Vai depois de outro jeito. Ah, mas eu já paguei a passagem. Vai pagar. Quer ir para a festa? Quero. Limpo o que você sujou. Contrata outra van. Mas eu vou ter outro prejuízo, porque eu já paguei a passagem. Vou pagar outra? Vai pagar outra. Vai pagar outra. Ah, mas não foi legal isso. Mas foi você que chutou a lixeira. Percebeu? É a tua expiação. É a tua expiação. Então, expiar é remir os seus débitos e não um sofrimento imposto. Expiar é remir os seus débitos, corrigir os seus erros, reparar as suas faltas, e não um sofrimento imposto, e sim um sofrimento, uma dor, uma dificuldade decorrente das nossas próprias atitudes. Vou botar a culpa em quem? Isso que é expiar. É isso. Dá para botar a culpa em quem? Não. Não adianta dizer assim, eu sou uma vítima, eu tenho um azar danado. Não tem azar nenhum. Então, remir é você... Expiar é remir os seus débitos e não o sofrimento imposto. E sim uma dor, uma dificuldade decorrente das nossas próprias atitudes. Vamos olhar aqui o Livro dos Espíritos, questão 230. 230. Livro dos Espíritos. Está na parte 2ª, capítulo 6 da vida espírita. Kardec pergunta aos espíritos, na erraticidade o espírito progride? Todo mundo já sabe que é erraticidade, né? E eles respondem, pode melhorar-se muito. Olha o verbo melhorar. Lembra que eu falei do Carlos de Embaçaí, que ele faz uma pesquisa entre a palavra melhorar e progredir? Pode melhorar-se muito na erraticidade, plano espiritual, aguardando uma nova encarnação. Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Depende de cada individualidade. Todavia, olha aí, todavia, mas porém, contudo, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ele, na espiritualidade, na erraticidade, ele pode melhorar muito, mas é aqui que ele vai progredir. Por quê? Porque vai usar da sua inteligência para pôr em prática o conhecimento que ele já conquistou. Por isso que o espírito precisa reencarnar. No laboratório Terra. Essa resposta tira todas as dúvidas. Pode melhorar-se muito. Melhorar, progredir. Dependendo da nossa vontade e o desejo que eu tenho de fazer isso. Tá? Todavia, é aqui, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu, o conhecimento. Por isso que Kardec diz, espíritas amai-vos, mas espíritas, instruí-vos, porque você vai precisar desse conhecimento para colocá-lo em prática aqui a seu favor. A seu favor, auxiliando o outro. Auxiliando do outro, eu estou colocando o conhecimento a meu favor. Porque quanto mais eu sirvo o meu próximo, eu me ajudo e cresço e progrido. A lei de Deus, isso é uma coisa que a gente... né? A lei de Deus, ela oportuniza, ela não castiga. Né? Porque todo mundo, a lei de Deus, né? Eu vivo, aí tem aquela coisa, né? Eu vivo num planeta de provas e expiações, né? De sofrimento. Não!
Isso aqui é uma escola, é um laboratório. Não é porque a gente fala planeta de provas e expiações, parece aquela coisa pesadona, parece que assim, estou indo para o presídio. Não. É uma escola, é um laboratório, é uma escola onde eu vou aprender muita coisa e vou experienciar tudo isso a meu favor. Então, a lei de Deus não é uma lei que castiga, é uma lei que oportuniza, tá? A expiação, que é as dificuldades que eu vou ter como consequência dos atos que eu pratiquei, e a beatitude, que é quando eu estou ganhando mérito, estou evoluindo, estou acertando, são a resposta às nossas ações. São a resposta às nossas ações. Vamos pegar aí a Bíblia, o Novo Testamento, Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Capítulo 6, versículo 7. Gálatas está depois da segunda carta aos Coríntios. De tanto ver isso, a gente já sabe onde está Gálatas, né? Gálatas, lê aí pra gente, Denise. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E, o Alberto, você está com a Bíblia aí? Não? Tá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lê pra gente, Denise. Versículo 7. Não vos enganeis. Com Deus não se brinca. O que uma pessoa semear, também haverá de colher. É isso aí. Não é castigo de Deus. O que eu tiver que semear, eu vou ter que colher. Agora eu vou pedir para Iraci. Iraci, vai lá em Mateus, o primeiro evangelista. Então tá aqui. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo ele vai colher. Aí o sujeito vai dizer assim, ai, que expiação! Não, é uma consequência natural dos atos praticados. Você semeou, quem semeia vento, colhe tempestade, não é assim que diz o ditado popular? Ah, não, mas Deus também... O que Deus tem a ver com isso? Ele me deu autonomia, ele me deu livre-arbítrio. A escolha foi minha. Primeiro evangelista, Mateus, capítulo 6, versículo 16. Mateus, capítulo 6, versículo 16. Primeiro evangelista, Iraci. É o primeiro texto do Novo Testamento. Versículo 16? Lê o 16 e o 17. Capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículos 16 e 17. O jejum? Não, É esse? capítulo 6, Mateus, 6. versículo 16. Capítulo 6. A caridade. Ah, tá, tudo bem. É que eu estava olhando aqui errado. Vai lá, pode continuar. 16. O jejum. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Isso aqui também. Quando não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando jejuar, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Tudo bem. Mas, na realidade, era outro. Ninguém fecha a Bíblia, não, tá? Eu coloquei errado aqui. Na realidade, é o capítulo 7, versículo 16. Lê aí pra gente. Mas, por alguma casa, a gente tinha que ler. Por alguma casa, a gente tinha que ler. Capítulo 7. Versículo 16. Isso. Versículo 16. Os dois caminhos. Entrem pela porta estreita. Não, capítulo 7 de Mateus. 7 de Mateus. 16 e 17. Não, 16, eu estou no 13. 16.
os falsos profetas. É esse? Lê o versículo 16, do capítulo 7. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não são figos. Lê o 17. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Eu vou ler o meu, porque está um pouquinho diferente do dela. O meu diz assim, Mateus capítulo 7, versículos 16 e 17. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. O que é que ele está querendo dizer para a gente? A expiação e a beatitude são a resposta às nossas ações. É isso que ele está dizendo. Que é tudo nossa responsabilidade. Pelos frutos, nós conheceremos os que são equivocados e os que não são equivocados. Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Vai reclamar de quem? De Deus ou da árvore? Não é? Então a gente tem que estar atento para isso. Não tem um livro, eu trouxe um trechinho, se vocês quiserem anotar, o nome do livro é muito interessante. É Reportagens de Além-Túmulo, do Humberto de Campos. Reportagens de Além-Túmulo, do Humberto de Campos. Nesse livro, no capítulo 28, Humberto de Campos diz assim, vou repetir o nome do livro, Reportagens de Além-Túmulo. O autor espiritual, Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 28, ele diz assim, ele vai falar sobre... voltando aqui, vamos voltar aqui rapidinho, no nosso livro dos Espíritos, que aqui no livro dos Espíritos, na questão 115, então nós já falamos sobre provas, sobre expiações, né? Ele diz assim, uns aceitam submissos essas provas, não é verdade? Alguns aceitam submissos essas provas. E chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando. E pela falta em que desse modo incorrem, quer dizer, pela própria responsabilidade, pela própria culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, outros só suportam lamentando. Então, ele disse aqui, uns espíritos aceitam submissos às experiências que têm que passar. Tá? E eles chegam mais depressa à meta destinada. Que meta? Tornar-se espírito perfeito. Outros só suportam lamentando. E lamentar é uma falta. E pela falta em que desse modo incorrem, quer dizer, pela sua própria culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade por mais tempo. É aqueles que vão demorar mais a chegar. Então, aqui, Humberto de Campos, ele traz no livro Reportagem de Além-Túmulo, no capítulo 28, umas observações sobre lamentação. Ele diz assim, a lamentação viciosa é força destrutiva. A lamentação viciosa é força destrutiva. Aí ele diz assim também, toda queixa viciosa, repare que ele não está dizendo que se você, ai meu Deus, hoje eu estou tão cansada, isso faz mal. Não, ele diz a viciosa. É aquela que você faz tempo todo, noite e dia e noite, tá? Vocês sabem o que é o vício? É um ato repetitivo, não é isso? É isso que ele está dizendo.
Toda queixa viciosa converte-se em crítica injusta à providência. Toda queixa viciosa converte-se em reclamação contra Deus. Mas Deus não tem nada a ver com as suas dificuldades. Porque, como nós já vimos, a expiação, que é a nossa obrigação de remir os nossos débitos, é uma consequência natural dos atos equivocados que eu pratiquei. Então, o que Deus tem a ver com isso? Eu estou reclamando com a pessoa errada. É uma queixa injusta. Então, a lamentação, toda queixa viciosa, converte-se em crítica, injusta providência. A lamentação, continua Humberto de Campos, é energia que dissolve o caráter e opera o insulamento da criatura. Porque a criatura que se queixa de mar da vida acaba ficando sozinha. Porque as pessoas acabam se afastando delas. E os bons espíritos também. Também. Porque aí, lembra que nós... o que a Carmen falou, expiação é ponto de vista. Então, às vezes, a pessoa, ela fica, ó Deus, ó azar, ó dificuldade. Quando ela deveria aproveitar aquela oportunidade e pensar, se eu estou passando por essa dificuldade, Deus está me dando uma oportunidade de pensar, usar a minha inteligência para sair dela. Uma coisa que na minha vida eu sempre fiz, desde jovem, quando a coisa complicava para mim em algum momento, e eu até hoje ainda faço isso. Eu tinha o tempo que você fica assim, sabe aquele tempo que você leva pancada? Você fica assim, caramba, o que eu vou fazer? Não tem esse momento? Aí o que eu começava a fazer? Eu faço isso até hoje. Eu começava a pensar, possibilidades. É uma coisa que você... Quais as possibilidades? O que eu tenho que fazer para sair daqui? E eu começava, uma delas era rezar, pedir ajuda dos amigos espirituais. Fazia minhas preces, pedia ajuda e começava a botar minha cabeça para... Se eu fizer assim, se eu fizer... Às vezes dava uma forçada de barra de uma coisa, forçada de barra da outra, e eu ia ali, quebrando a minha... Daqui a pouco eu conseguia sair do negócio. Eu aprendi isso. Então, não adianta, se você está passando por uma dificuldade, não adianta você ficar sentado, chorando debaixo da árvore. Você tem que começar a pensar, o que eu vou fazer para mudar esse panorama? É isso aí. E aí, usando a sua inteligência, você vai encontrar saída. Você vai encontrar saída. Tá? Então, a expiação é você buscar remir os seus débitos. E não encará-la como um sofrimento, um castigo. Tá? Porque se ela chegou, você tem alguma coisa para aprender com isso daí. Por isso que o Humberto de Campos fala, é energia que dissolve o caráter e opera o insulamento da criatura. Porque as pessoas buscam se afastar. E os espíritos, muitas vezes, eles também têm o que fazer. Aí eu lembro daquela história do André Luiz, né? Que ele falou para aquela senhora, vai lá ficar no cantinho do pensamento lá, tentando ver o que você vai fazer, né? Até buscar abraçar um trabalho, alguma coisa, para você mudar o panorama que está aí. Agora, quem busca, quem trabalha com resignação, e resignar não é ficar assim. Resignar é buscar, primeiro, não vou me revoltar e vou buscar a saída para a dor. Isso é resignação. É a busca da saída para a dor, sem revolta, usando a tua inteligência. Isso é resignar-se. É não se rebelar e buscar a sua saída para a dor.
Nós estudamos semana passada um exemplo de resignação. A mulher hemorroísa, lembra? Sobre a mulher hemorroísa que nós estudamos? Em nenhum momento ela desistiu de ficar boa. Ela buscou os médicos, gastou, e está tudo lá no Evangelho. Jesus foi detalhista ao contar a história da mulher hemorroísa. Colocou que ela já estava há muitos anos sofrendo com aquela dor, parece que eram 12 anos. Falou que ela buscou todos os médicos, falou que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, mas em nenhum momento ela se rebelou. Ela estava sempre buscando a saída para a dor dela, sem reclamações, sem criticar ninguém. Ela foi buscando a saída, até que ela encontrou. Foi Jesus. Ele passou, ela foi lá, ó, tocou a barra do manto dele e ficou curada. E Jesus falou: a tua fé te curou. Resignação. Sem se rebelar, ela fez tudo que estava ao alcance dela, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Resignou-se. Agora, o que vai retardar a nossa marcha evolutiva muitas vezes, a nossa refratariedade em evoluir. Isto é, o nosso orgulho. O sujeito que é refratário à evolução. Normalmente, os orgulhosos. Por exemplo, quer ver uma frase que a gente usa muito? Quando a gente está meio revoltado? Eu acho que todo mundo já usou essa frase. Senhor, por que o senhor fez isso comigo? Muita gente, quando está ali, passa, meu Deus, por que o senhor fez isso com isso? Na verdade, sabe o que a gente queria perguntar? A gente queria perguntar ao Senhor: Senhor, por que o senhor fez isso comigo? Por que não fez com o outro? Fez comigo, fazia com o outro. Tem tanta gente por aí que não vale nada. Não é assim que muitas vezes a pessoa pensa? É aquele famoso, né? Se fosse um homem de bem, tinha morrido. Mas como é um bandido que levou 10 tiros, tá vivo. Não tem essa frase aí que o pessoal diz? Se fosse um homem de bem, tinha morrido. Por que o senhor fez isso comigo? O senhor não mereço. Faz com o outro. Tem tanta gente por aí, senhor, que não merece nada, que já devia estar abaixo de 7 palmos há muito tempo. Tem gente que às vezes fala isso de parente. Nossa, tem um da minha família que já está com bilhete vencido. Não dá? Não diz isso aí? Esse já está com bilhete vencido, é ruim que nem cobra, mas não morre de jeito nenhum. São frases que a gente diz. O cara tem uma saúde de ferro, não vale nada, mas tem uma saúde de ferro. E eu, que sou uma criatura boa, só vivo doente. Tá aí. Queria que o Deus levasse a doença para o outro. Por quê? Porque o cara é orgulhoso e ele se acha a última Coca-Cola gelada do deserto. Então, esse indivíduo, ele vai retardar a marcha evolutiva dele por causa do orgulho. O cidadão orgulhoso se coloca como vítima. Vítima. Ele cobra de Deus. O orgulhoso não admite a resignação como da mulher adúltera. Como da mulher hemorroíça. Ele é egoísta. Ele é um tremendo egoísta. Eu vou pedir aí... Alberto, você está aí com as cartas de Paulo, volume 6? Pega aí a página 563. E o pessoal aí pega o Fonte Viva. Fonte Viva, capítulo 102. E quem tem as cartas de Paulo, volume 6, página 563. Fonte Viva, capítulo 102. Fonte Viva, capítulo 102,
Cartas de Paulo, volume 6, página 563. Lê para a gente aí, Alberto. Alegrai-vos sempre, regozijemo-nos sempre. Tá? O alegrai-vos sempre está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijemo-nos sempre. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a cara antonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. A tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação quanto mais e ociosidade. Lamentação quanto mais é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração, atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. A experiência quer dizer, a prova é o que é. Pode continuar. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então, gente, a experiência, como dizia Emmanuel aqui, é o que é. São as provas, as experiências que nós temos que vivenciar, entendeu? E cada um recebe o quinhão de luta imprescindível ao seu aprendizado. Aprendizado que devemos realizar para a conquista da perfeição relativa. Ninguém está deserdado de oportunidade em favor de sua melhoria. Então não tem que ficar reclamando de Deus. Senhor, porque fez isso comigo? A grande questão é obedecer a Deus amando e servir ao próximo de boa vontade. E eu estarei fazendo atos bons
inteligentes em prol de mim mesma, né? E aí ele diz aqui, ó, olha que o Emmanuel diz, quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagem viva em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece e não ficamos nos lamentando, reclamando. E como disse o companheiro aqui, não ficamos colocando a culpa em Deus. Não é porque muitas vezes é o que a gente faz. A gente fica dizendo que Deus é o culpado e ele não tem nada a ver com isso. E o que Paulo fez? Ele reconheceu seus erros, não foi? O famoso espinho na carne, reconheceu seus erros, ficou de pé e trabalhou pela sua própria renovação, sem carregar a tal da culpa. Lembra a tal da culpa que engessa? Show culpa. A culpa serviu apenas, ela entrou, culpa, tenho que reparar. Aí ele pegou a culpa e jogou fora. E já reconhecendo o que tinha o que fazer, começou a fazer. Começou a trabalhar. E ele diz aqui, Emmanuel, olha, nesse sentido, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, que ele sabia o que ele tinha feito, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta, regozijai-vos sempre, mesmo que esteja com o coração dolorido. Veja a alegria, por quê? Porque o Pai, a lei do Senhor é uma lei que oportuniza e não castiga. E o mais interessante é o seguinte, a gente sempre lembrar que a chave para a abertura das nossas virtudes não é o orgulho, é a humildade. É a humildade que abre a nossa escala evolutiva. Tanto isso é verdade que a humildade é aquela pedra, sabe quando você vai fazer uma obra, não tem a pedra de inauguração? Né? O cara coloca aquela pedra de inauguração. Então, o que oportuniza a nossa caminhada na escala evolutiva é a humildade. E Jesus, ele colocou na escala das virtudes, nos 8 degraus do Sermão da Montanha, a humildade em primeiro lugar. Quer ver? Aqui em Mateus, eu vou ler para vocês, em Mateus capítulo 5, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 5, versículos de 1, versículo 1, 2 e 3, Jesus botou assim, ó, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 3. Vendo aquelas multidões, por quê? Por que vendo aquelas multidões? Ele está falando daqueles 300 que estavam ali? Ele está falando da multidão de espíritos que estavam ali próximo a ele. Não eram só encarnados que estavam assistindo Jesus na pregação do Sermão da Montanha. Entendeu? Havia uma multidão. Lembra? Quem você é? Meu nome é Legião. Somos Legião. Havia uma multidão, porque Jesus atraía os espíritos até ele. E os espíritos vinham para ouvir a palavra dele. Então está assim, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo gente, presta atenção. Olha como está, pelo menos na minha Bíblia está assim. Vendo aquelas multidões, está no plural. Está no plural. Vendo aquelas multidões, não está assim, vendo aquela multidão. Está no plural. Vendo aquelas multidões. Então, era a multidão encarnada, era a multidão desencarnada, tinha multidões a beça. A palavra foi usada no plural.
Então, assim, ó, vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Ó, se colocou, entendeu? Subiu a montanha. Se colocou no alto. No alto possível para nós absorvermos. Ele se elevou, mas não demais, né? Porque senão a gente não alcançava. Ele se levantou num nível que nós poderíamos entender, mas ele se levantou. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Não foi só os 12, não. Haviam outros discípulos desencarnados que chegaram junto, que vieram junto com ele, mas desencarnados. Continua aqui. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Foi a primeira bem-aventurança que Jesus colocou. Por quê? Porque a humildade é a chave que abre a nossa escala evolutiva. Depois vem bem-aventurados que choram, que serão consolados, os mansos. Tem uns que botam, tem tradutores que botam os mansos primeiro, os que choram depois. Não importa. O que importa aqui foi a primeira bem-aventurança. A primeira das 8. É a humildade. Então, a humildade é a chave que abre a escala evolutiva. Você quer crescer? Você quer melhorar? Você quer evoluir? Tem que ser humilde. Por isso, Jesus botou como a primeira bem-aventurança. Jesus colocou na escala das virtudes, nos 8 degraus do Sermão da Montanha, porque para evoluir você tem que... vai subindo a escada, não é? Subindo a montanha. A humildade em primeiro lugar. Aí a gente começa a perceber. As multidões estavam ali, em torno dele. Aquelas multidões... Percebeu como a gente tem que entender, ler o texto com atenção? Aquelas multidões. Por que ele escreveria, o evangelista escreveria no plural, se fosse apenas um grupo de 200, 300 pessoas? Seria aquela multidão. Mas ele botou aquelas multidões. O pessoal vai dizer assim, meio sei, não deu para entender. Claro que você tem que entender. Aquelas multidões. Ó. Não é? E aí ele disse, quer evoluir? Pega a primeira chave. Sabe qual é a primeira chave? Humildade. Sem humildade ninguém vai a lugar nenhum. Sem humildade ninguém vai a lugar nenhum. Se torne humilde e aí você começa a caminhar. Porque sem humildade não dá. Então, gente, para a gente encerrar, nós vamos perceber o seguinte. Essa questão 115 de O Livro dos Espíritos, ela aborda, não sei se vocês perceberam, 3 aspectos. 3 aspectos. Primeiro aspecto, ela fala da criação. Todos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Mostrando 2 coisas importantes. Equidade. O que é equidade? Disposição para reconhecer de forma igualitária o direito de cada um. Não tem privilégios. E ela mostra outra coisa. Equanimidade. Imparcialidade e justiça. Então ela mostra isso. Todos têm o direito. Isso é equidade. E Deus sabe disso. E a equanimidade, Deus age com justiça. Imparcialidade. Primeira coisa que essa questão mostra. Segunda coisa que essa questão mostra. Deus deu para cada um dos espíritos uma missão. Isto é, a responsabilidade de buscar a sua própria evolução. Vivendo as experiências, as provas. Não adianta
evolui para mim? Não, é responsabilidade sua. Essa é a segunda. E a terceira questão, ele ressalta a importância da resignação como instrumento de evolução. Mulher hemorroíça significa que resignar é correr atrás do prejuízo sem revolta. E eu vou fechar lendo um pequeno trecho do Evangelho, no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. É um item grande, mas eu só vou ler o primeiro e segundo parágrafo. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Capítulo 5, item 12, primeiro e segundo parágrafo, que diz assim, ó, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, que é o que é o sofrimento é expiação. O que é a expiação? Consequência natural dos atos praticados, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Aí a gente vai dar o soco da parede. Que eu vou ficar feliz porque eu estou sofrendo? Que é isso? Aí continua aqui, né? Continua aqui. Deixa eu só ver uma coisinha sobre essa mensagem. Continua aqui. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, o que é a expiação? Uma consequência natural dos atos praticados. Suportadas pacientemente na terra, com resignação, sem arrancar os cabelos, sem chutar o tabuleiro, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos da vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Então, provas são experiências, oportunidades. Expiação é a consequência natural dos atos praticados. Eu tenho que consertar o que eu desarrumei. E se eu me resignar, se eu não arrancar os cabelos, não botar a culpa em Deus, não culpar o outro, mas correr atrás do prejuízo, como a mulher hemorroísa fez, eu vou conquistar a missão que Deus me deu, que é a minha evolução, que é a conquista da verdadeira e eterna felicidade, que é me tornar um espírito perfeito. Isto é, a perfeição relativa, tá bom? Então a gente vai encerrando aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma observação sobre o estudo que nós realizamos hoje, dessa questão, das questões 114 e 115 de O Livro dos Espíritos? Ô, Rose, Vale. nos nossos estudos anteriores, no período lá dos estudos dos hebreus, dos profetas, Sim. aí tivemos a situação, né, do Elias, que foi para a montanha, estava seca, os sacerdotes de Baal não conseguiram fazer chover, ele conseguiu, Deus único dele permitiu que a chuva se realizasse. E aí, né, depois daquela situação que ele provou que o Deus dele era um Deus que conseguia realizar aquilo que ele pedia e tal, ele incentivou o povo a matar os sacerdotes, né, de Baal. Exatamente. Aí, depois disso, ele passou a ser perseguido e teve que fugir para o deserto. E nesse estudo, eu falei assim, gente, aí o Elias, os companheiros, alguns aqui estavam presentes e lembram, que aí Elias foi para dentro da caverna e ficou lá, poxa, deprimido, Deus me abandonou, puxa vida, tal, por que isso?
E aí chegou um anjo e disse, mas, Elias, por que tu está desanimado? Vai em frente, meu amigo. E deu uma tarefa, uma missão nova para ele. E aí, nessa oportunidade, eu falei, ih, gente, eu estou igual Elias, estou precisando sair da caverna, né? E daquele dia em diante, eu fiz uma reflexão, fui refletindo e tudo, e esse estudo de hoje se encaixa, né, muito diante dessa reflexão, né, de que a gente tem que aceitar, porque está até na questão 115, os que aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta. Outros se suportam murmurando, vai ter um tempo maior de crescimento. E também eu me lembrei, né, que o Joana de Anjos diz assim, toda queixa é dispensável na economia do equilíbrio existencial. Então, esse estudo fechou, eu comecei lá na gruta, igual Elias, e hoje eu estou consciente, né, de que o caminho é completamente diferente. E aí o próprio Humberto de Campos, e você enfatizou a resignação, que a gente tem que refletir muito sobre a resignação. Que a resignação parece que é suportável, mas é uma coisa muito profunda, não Sim. é? E a resignação é isso, é você não se rebelar e começar a trabalhar. É trabalhar pela sua evolução sem reclamar. Foi o que mandou Elias sair da caverna. Quer dizer, a besteira você já fez. Já fez. Mas vai fazer o quê? Vai ficar dentro da caverna? Vai fazer o que Paulo fez. Devo sim, vou pagando como puder e vou trabalhando. Foi isso que ele falou, sai da caverna, meu filho. Você tem qualidade, tem potencial, tem muito para fazer, vai ficar aí, não adianta, você já fez a besteira mesmo, né? Já. Então, meu filho, só resta você uma coisa, vai trabalhar para poder apagar a multidão de pecados. Não foi o que Jesus falou? Muitos pecados serão perdoados àquele que muito amar? Ué, vai fazer o quê? Vai ficar chorando? É minha culpa, minha máxima culpa, aquela coisa arada. Não. Errou. Não deveria, mas errou. Então agora, se resigna. Primeiro, cala a boca e para de reclamar. Porque se tem um culpado aqui é você. Entendeu? Fica na tua, porque não tem em quem botar a culpa, não tem. Porque não adianta botar a culpa em Deus, que Deus, é igual aquele que quando faz a besteira, olha para o obsessor olha para ele e diz assim, não olha para mim não, e se manda. Né? Porque a gente adora o obsessor, não olha para mim não, que nessa aí eu não tenho culpa não. Vai embora. Então, é o que ele falou, sai da caverna, meu filho, vai trabalhar. Porque é um... Rose. Pode falar. Rose, eu me lembrei de você falando, né? Parece a mãe, né? Para de chorar e vai fazer alguma coisa. E vai consertar o que você sujou. Para de chorar e vai consertar o que você sujou. Não é? É isso aí. E se ele ficar quietinho e limpar rápido, no instante tudo fica limpo. Mas se ficar esperneando, a sujeira vai ficar ali. Quando ele for limpar, a criançada está toda brincando, ele é o único que vai ficar dentro de casa limpando. Então é isso aí. E para a gente poder brincar, né? A reparação é tipo compra na Casa Bahia, em 12 prestações a perder de vista, né? Com certeza. Porque a lei do Senhor, ela oportuniza. Ela não castiga. Não é? Mas também, gente, não vamos testar a paciência. Porque senão o Senhor caça o nosso livre-arbítrio. Né? Aí a coisa complica. Então, gente, temos a companheira aqui conosco, Márcia, não é? Abre aí o microfone. Minha prima. Se apresenta aí pra gente. Minha prima, ela. Sua prima, seja bem-vinda, tá, Márcia? Sumiu? Ela sumiu, acho que ela caiu, deve ter caído da internet. Depois a gente fala com ela. Gente, vamos dar uma paradinha aí, 10 minutinhos, a gente retorna para o estudo do Memórias de um Suicida, tá bom? O estudo também está muito bonito do Memórias Suicida. Hoje nós teremos a nossa irmã Maria Martorelli, que vai estar conosco fazendo a nossa palestra. E o tema da Maria Martorelli
é do livro do Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? Um tema maravilhoso. Então, o Evangelho de Jesus. Então, eu convido a todos a estarem aí para assistir a nossa palestra da nossa amiga Maria Martorelli, minha grande companheira de há muitos anos atrás. Eu e ela coordenamos o curso do André Luiz. Isso já vai para mais de 15 anos. Nós coordenamos juntas o curso do André Luiz lá no CEOI. Tá bom? Então, 10 minutinhos a gente está de volta.